Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Bom, agora nós vamos falar do primeiro Império Babilônico. Como você tem ali na página 46, o primeiro Império Babilônico, ele iniciou no ano de 1850 a.C. Esse primeiro Império Babilônico ele foi resultado da ocupação de toda a Mesopotâmia pelos babilônicos, tá? E o primeiro dentre os reis, né, desse primeiro Império Babilônico, o que se destaca é o rei Hammurabi. O rei Hammurabi, ele foi responsável por registrar, no caso, né, a primeira constituição, o primeiro conjunto de leis, tá? Você encontra, né, a respeito desse Código de Hammurabi no livro de vocês, lá na página 55, tá? Na página 55, depois eu vou passar uma atividade a respeito desse Código de Hammurabi. Olha só, resumindo esse Código de Hammurabi, ele era o seguinte: dente por dente, olho por olho, ou olho por olho, dente por dente. É bem rígido esse Código de Hammurabi. Você vai perceber isso quando você fizer a sua atividade. É interessante porque esse Código de Hammurabi, ele só aconteceu no ano de 1902, tá? Antes disso não se tinha notícia a respeito desse código. Ele foi encontrado posteriormente. Mas é uma das partes mais características aí do Império Babilônico. O Império Babilônico ele não vai ser como o dos Sumérios. Então ele não vai ter cidades-estados. Ele vai ter a sua capital sendo a Babilônia, e outras cidades, né, dominadas, e todas elas vão ser unidas, não vão ser separadas. Todas elas vão responder ao reino babilônico. Então você tem uma unificação política no Império Babilônico. Os babilônicos, eles também eram politeístas. Isso quer dizer, como nós vimos, que eles adoravam diversos deuses. Mas o deus principal era o Marduk. Ele é considerado aí como o rei dos deuses e o mais importante dentro ali da religião babilônica. Ele também era chamado de Bel, que significava senhor. E ele estava associado à água, ao julgamento e também à agricultura, à vegetação. Então, para os babilônicos, ele é um deus bastante importante. Outro deus, né, ou deusa no caso, é Istar. Istar para os babilônicos era a deusa do amor. Então era uma deusa bastante importante, né, que estava ligado ao amor entre filhos, amor na família, entre marido e mulher. Então ela era uma deusa bastante cultuada também pelos babilônicos. Esse segundo império babilônico, ele vai até o ano de 1600 antes de Cristo. Posteriormente, ele acaba decaindo, principalmente nas mãos dos assírios, e depois vai se levantar o segundo Império Babilônico, que nós já vamos ver a seguir. Mas antes eu quero falar a respeito dos assírios. Então, com a mesma data do início do primeiro Império Babilônico, os assírios começaram seu desenvolvimento mais ao norte da Mesopotâmia. E é interessante porque a capital deles é a famosa Nínive, que é citada aí na Bíblia. Foi a partir de Nínive que eles começaram aí a formação de outras cidades, né? E também era um império unificado. As suas cidades não eram cidades-estados, eram cidades regidas sobre o governo de um rei. O Império Assírio, como eu falei para vocês na outra aula, vai ser o império que mais durou durante a Antiguidade. Então ele vai de 1850 até 600 antes de Cristo. E ele conseguiu ser assim tão duradouro justamente por causa de uma característica militar que ele tinha. Os assírios, eles são considerados o império mais cruel que existiu durante aí esse período que nós estamos falando aí na Mesopotâmia, tá? Olha só para você ter uma ideia. Os assírios, o que eles faziam com seus inimigos? Por exemplo, se eles entrassem em guerra com um rei inimigo, vencessem a guerra, o que eles faziam com esse rei?
Primeiramente, eles esfolavam esse rei. Isso quer dizer que eles arrancavam a pele desse rei, com ele ainda vivo. Além disso, eles furavam os olhos e cortavam a língua também. Depois eles matavam esse rei, cortando fora o pescoço. O pescoço desse rei ou desse governante, né, ou dos governantes ali da aristocracia, desse povo inimigo, eles eram fincados em lanças e eram expostos para fora das cidades que eram conquistadas. Isso era uma forma de colocar medo em seus inimigos. Outra coisa interessante é que os assírios foram o primeiro povo a utilizar cavalo na guerra, o que dava muito mais agilidade às suas conquistas. Os assírios também vão ser povos politeístas, que adoravam aí diversos deuses. Os deuses assírios, assim como os deuses babilônicos, eles eram associados também a forças da natureza. É interessante notar, gente, que todos os povos babilônicos, eles adoravam deuses, diversos deuses, todos eles eram politeístas, e todos esses deuses eram relacionados a forças da natureza, ou a sentimentos até mesmo, como nós vimos no caso ali da deusa Star do Império Babilônico. Os deuses, no caso assírios, eles também tinham essas características. E é interessante notar que esses deuses, a gente fala que eles eram antroposomórficos. Nossa, que palavra difícil. O que isso significa? Antropo seria a forma ali de homem, significa homem, né? Ou mulher, ser humano. Zoo é igual do zoológico, então significa animal. E mórfico seria a questão ali da forma. Por isso, quando a gente fala deuses antroposomórficos, é que eles podiam ter forma humana ou forma animal. E isso vai acontecer dentro aí das religiões mesopotâmicas, tá? No caso dos assírios, como eu estava falando, eles vão ter aí alguns deuses principais relacionados também à natureza. Então, nós temos aí a deusa Sin, que era representado pela lua. Então, você tem uma adoração à lua. Você tem o rei Xamá, o deus Xamá, que era representado pelo sol. Você tinha ainda o deus Nibide, que tinha essa representação como o sol nascente. Você tinha Nabu, que era a própria personificação do rio Eufrates. Então o rio Eufrates era adorado aí pelos assírios. Mas o deus mais importante para os assírios era o deus Assur, que deu até mesmo o nome, né? Fica parecido, né? Assíria, Assur, que deu o nome ali para essa civilização, tá? Esse deus Assur, ele seria o comandante de todos os outros deuses, tá? Então esse vai ser o deus aí mais importante para os assírios. Bom, agora nós vamos falar sobre o último, né, povo, se a gente pode falar assim, que a gente já falou um pouquinho sobre eles, que são os babilônicos, só que agora o segundo Império Babilônico. O segundo Império Babilônico acontece por causa do domínio dos caldeus, que vêm do sul da Mesopotâmia e começam a conquistar todas as cidades ali da Mesopotâmia e conquistam a própria cidade de Babilônia. A partir da conquista da cidade de Babilônia, eles se autodenominam babilônicos também, porque o império vai ser governado a partir da Babilônia. No caso dos babilônicos, esse segundo Império Babilônico, o rei que vai se destacar principalmente é o rei Nabucodonosor. Aquele mesmo que é citado na Bíblia, lá no livro de Daniel, que teve o sonho da estátua. É esse rei aí que vai ser o mais importante do segundo Império Babilônico. Uma coisa que se destaca nesse segundo Império Babilônico são as construções, os chamados jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor, ele foi responsável, né, por mandar construir esses jardins suspensos. Ele fez isso para homenagear a sua esposa, que vinha de uma região que existia floresta, que era muito mais fértil, que é essa região árida ali da Babilônia, que só é fértil perto dos rios. Então ele construiu os jardins suspensos da Babilônia com o objetivo ali justamente de homenagear a sua esposa. O Império Babilônico, né, esse segundo Império Babilônico, ele termina em 539
porque em 539 você tem um surgimento de um outro povo nessa região, né, que vai acabar se fortificando mais ao sul e vai também invadir a região ali da Babilônica, que vão ser os persas, os medo-persas. Os medo-persas nós vamos estar estudando mais pra frente no outro bimestre ainda, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e tenha aprendido mais um pouquinho a respeito aí dos povos mesopotâmicos. Não perca aí a próxima aula e lembre-se, faça as atividades que estão ali embaixo e publique elas na data correta, tá? Não perca a data ali de publicação das atividades. Tenham todos um ótimo dia, beijinhos, tchau, tchau!